Aulas de Física com o Professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Iniciaremos a aula de hoje corrigindo a atividade da semana passada. A primeira questão pede para observar o gráfico e a partir dessa observação, determinar a velocidade média durante o percurso de 4 horas. Bom, de fato, esse percurso levou 4 horas. Isso a gente consegue perceber olhando aqui, o início no tempo 0 e o final no tempo 4, no eixo do tempo. Esse eixo horizontal é o eixo TH, quer dizer, tempo medido em horas. Bom, nós sabemos que a velocidade média é a variação da distância dividido pela variação do tempo. Para não confundir distância com deslocamento, ao invés de utilizar ΔD, você pode utilizar ΔS, que é a variação do espaço, e ΔT, variação do tempo. Então, a velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Bom, observe que na primeira hora, ele saiu do quilômetro 50 e foi até o quilômetro 120. Como que eu sei isso? Porque esse eixo aqui, que é o eixo vertical, é o eixo da distância, lá, D. Distância medida em quilômetros, conforme está aqui. Então, de 50 até 70, tem um distanciamento aí de 70 quilômetros. Então, na primeira hora do percurso, ele se deslocou 70 quilômetros. Depois, na segunda hora, ele ficou parado. Ficou parado no quilômetro 120. Não se deslocou nada. E depois, na terceira e quarta hora, ele saiu do quilômetro 120 e chegou ao quilômetro 0. Esse aqui é o quilômetro 0. Então, do quilômetro 120 até o 0, ele se deslocou 120 quilômetros. Então, qual foi o espaço percorrido todo? Qual foi a distância que ele percorreu? Ele percorreu 70 mais 120. Então, aqui na variação do espaço, onde está o ΔS, você coloca 70 mais 120. E aqui é a variação do tempo, ΔT. Ele fez esse percurso todo num tempo de 4 horas. Então, a variação do tempo, ΔT, 4 horas. Então, em cima, as medidas estão em quilômetros, e embaixo, a medida está em hora. 70 mais 120 dá 190. Então, temos 190 quilômetros percorridos em 4 horas. Se você divide o 190 por 4, você vai encontrar um valor. Eu vou chamar esse valor de V. Esse valor vai estar em quilômetro por hora. Então, o que a gente faz agora é dividir 190 por 4. Quando a gente divide o 190 por 4, a gente encontra 47,5. 47,5 quilômetros por hora. Quer dizer que a cada 1 hora ele percorreu 47,5 km durante essas 4 horas aqui. Então, a resposta para essa questão é a segunda opção. Vamos então para a próxima, que diz o seguinte. Um móvel com velocidade constante desloca-se 2 km em 4 minutos. A velocidade desse móvel em km por hora é aproximadamente. Então, primeira coisa, observe que ele está dizendo que a velocidade é constante. Então, a velocidade não está mudando. Então, a velocidade vai ser quilômetro por minuto nesse caso. 2 km a cada 4 minutos. Mas notem o seguinte, o enunciado pede a velocidade em quilômetro por hora, conforme está mostrando aqui, quilômetro por hora. Então, como que a gente faz? Bom, nós sabemos que uma hora equivale a 60 minutos. Então, por exemplo, se eu digo que a velocidade é de... Isso daí é um exemplo, não está nesse enunciado, mas é para compreender esse enunciado. Vamos supor que eu tenho uma velocidade de 40 km por 60 minutos. Ora, 60 minutos não é igual a 1 hora, então eu posso dizer que isso aqui é 40 km por hora. Que ao invés de escrever assim, a gente costuma colocar assim. Tá? Porque 60 minutos equivale a 1 hora. Então, como ele quer velocidade em km por hora,
nós vamos fazer operações nessa fração. Que fração é essa? 2/4, está aqui a fração, ó. De modo que esse denominador que está representando o minuto, ele tem que se transformar em 60. 4 vezes quanto que dá 60? 4 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60. Se eu multiplicar por 15 embaixo, eu tenho que multiplicar por 15 em cima, a fim de não alterar a fração. 2 vezes 15 dá 30, 4 vezes 15, 60. Mas lembrando que o numerador representa quilômetro, então aqui em quilômetro, e o denominador está em minuto. Mas 60 minutos é exatamente 1 hora, então isso aqui vai ser 30 quilômetros em 1 hora. 30 quilômetros por hora. Essa é a velocidade em quilômetros por hora. Então a nossa resposta é a primeira. Só lembrando que o livro de vocês, assim como todo livro de física, ele traz uma relação, uma fórmula para você fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metro por segundo. Eu não estou utilizando a fórmula porque nem sempre a velocidade está em metro por segundo ou em quilômetros por hora. Aqui nós observamos que a velocidade dada estava em quilômetro por minuto. Então é mais conveniente para a gente manipular a fração até chegar no que a gente quer. É melhor do que decorar a fórmula. Sabendo-se que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, então aqui, ó, mais uma vez, não está em quilômetro por hora nem em metro por segundo, está em quilômetro por segundo. Isso reforça o que eu falei para vocês na questão anterior. Então, considerando essa velocidade da luz e observando a imagem abaixo, o tempo que a luz solar leva para percorrer a distância de sua origem, Sol, então aqui é a origem, onde o Sol, até a Terra, que é esse planeta aqui. Quero saber o tempo que leva. A distância entre a Terra e o Sol está aqui, ó. 1,5 vezes 10 à oitava. Bom, para a gente compreender a conta que a gente tem que fazer, observe o seguinte. A velocidade da luz de 300 mil km por segundo quer dizer que a cada 1 segundo vai percorrer 300 mil quilômetros. Então, o que eu quero saber, na verdade, é quantas vezes o 300 mil quilômetros cabe aqui dentro. Aí eu vou ter a resposta em segundos, porque essa velocidade está em segundos. Para saber quantas vezes uma grandeza cabe dentro da outra, a gente faz uma divisão. Por exemplo, quando eu divido 10 por 2 e dá 5, eu estou dizendo que o 2 cabe 5 vezes dentro do 10, ou que o 5 cabe 2 vezes dentro do 10. Então, quando nós fizermos a divisão 1,5 vezes 10 à oitava dividido por 300 mil quilômetros, eu estou verificando quantas vezes 300 mil quilômetros cabe aqui dentro. Agora eu vou escrever esse 300 mil em notação científica, porque fazer conta com 300 mil aqui vai ser muito ruim. E 300 mil é 3 vezes 10 elevado à quinta. Ó. Notem que a vírgula está aqui. Andamos 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 3 vezes 10 elevado a 5. Então, no lugar de 300 mil, nós colocamos 3 vezes 10 elevado a 5. E agora fica fácil fazer a conta. 1,5 dividido por 3 vai dar 0,5, porque 1,5 é metade de 3. Então, eu estou dividindo esses dois aqui primeiro. Agora, o que a gente vai fazer é dividir esses dois caras aqui. Ó. Divisão de potências de mesma base. Como é que a gente faz? Repete a base, que é o 10, subtrai os expoentes. 8 menos 5, 3. Então, isso aqui vai ser 0,5 vezes 10 a 3. 10 elevado a 3, se eu quiser tirar esse expoente daqui, essa notação, passar para a notação comum,
eu tenho que andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, quando eu ando para cá, 1, 2, 3, quer dizer que eu tenho que completar com 2 zeros, conforme está aqui. Então, esse número aqui equivale a 500. Olha, mas 500 o quê? Que 500 é esse? 500 laranjas? 500 lápis? 500 reais? Não, 500 segundos, porque nós estamos dividindo uma grandeza que está em quilômetro por outra que está em quilômetro por segundo. Então, cortamos o quilômetro, sobrou quem? O segundo. Então, o que nós estamos fazendo é calculando o tempo que leva. Então, leva um tempo de 500 segundos. Se não tivesse essa resposta aqui, a resposta poderia estar em minuto. Aí teríamos que dividir por 60 para saber quantos minutos daria. Mas eu tenho essa resposta aqui, 500 segundos. É o tempo que o raio do Sol leva aproximadamente para chegar ao nosso planeta. Bom, o que isso significa? Isso significa o seguinte, que se pudéssemos apagar o Sol como a gente apaga uma lâmpada com interruptor, ao acendermos o Sol nesse mesmo interruptor, 500 segundos depois, a sua energia luminosa estaria chegando à Terra. Temos aqui uma outra questão. Um móvel com velocidade constante de 20 km desloca-se 20 km em 20 minutos. A velocidade desse móvel em km por hora é... Então vamos lá, olha só. Tem um móvel se deslocando, não fala o que é, se é um carro, uma pessoa andando, uma tartaruga, um cachorro, não sabe, é um móvel. Ele está se deslocando com a velocidade constante de 20 km em 20 minutos. E ele pede a resposta em quilômetros por hora. Então, o que a gente tem que fazer é transformar esse 20 em 60. Por quê? 60 minutos é 1 hora. 20 vezes quanto que dá 60? 20 vezes 3. Se eu multiplico por 3 embaixo, eu tenho que multiplicar por 3 o numerador, isto é, a parte de cima. Então, quando multiplico por 3 em cima e embaixo, 3 vezes 20, 60. 60 quilômetros. 3 vezes 20, 60. 60 minutos. Ora, mais 60 minutos é exatamente 1 hora. Então, isso vai ser 60 quilômetros por 1 hora. Essa é a resposta. 60 quilômetros por hora é a nossa primeira opção. Observando o gráfico abaixo, podemos afirmar que a velocidade do móvel na viagem de volta foi de... Bom, então olha só, de volta. Ele saiu no tempo 0, em 1 hora ele chegou ao quilômetro 120. Ficou de 1 às 2 horas. Ele ficou parado, ou seja, ficou 1 hora, que é esse intervalo aqui, de 2, de 1 até 2, intervalo de 1 hora que ele ficou parado. Depois ele resolveu voltar até o quilômetro 0. A pergunta é qual foi a velocidade de volta. A velocidade nós sabemos que é o deslocamento dividido pelo tempo. Isso porque a gente está trabalhando com velocidade constante, tá? Movimento retilíneo uniforme. Então, quem vai ser a velocidade? O deslocamento de 120 até 0, 120 km. Esse foi o deslocamento. Qual foi o tempo gasto? Ele saiu daqui no ponto 2 horas e chegou aqui em 4 horas. Então, ele levou 2 horas no percurso. Então, qual foi a velocidade? A velocidade, 120 dividido por 2, que dá 60 km por hora. Esse H fica sozinho porque o que nós fizemos, na verdade, quando a gente passa para essa notação, a gente está dividindo aqui o numerador e o denominador por 2. Então, aqui embaixo ficou 1. Denominador 1 não aparece. Por isso que fica assim, 60 km por hora. Quer dizer que a cada 1 hora ele se desloca 60 km. Próxima questão diz o seguinte. Um móvel com velocidade constante desloca-se 2 km em 4 minutos.
A velocidade desse móvel em metro por segundo é aproximadamente, olha só, agora a gente quer metro por segundo. Então vamos fazer o seguinte, a nossa velocidade ali é de 2 km em 4 minutos. Se nós queremos metro por segundo, eu tenho que passar quilômetro para metro e minuto para segundo. Bom, 2 km dá 2.000 metros. E 4 minutos dá quantos segundos? Sabemos que 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Então, 4 minutos é só multiplicar 60 por 4. E vai dar 240 segundos. Já podemos cortar um zero em cima com um zero embaixo. Então, vai ser 200 dividido por 24. Fazendo essa continha, vai dar aproximadamente 8,3. 8,333, vamos aproximar para 8,3, que a nossa resposta aqui está com uma casa decimal. 8,3 o quê? Metros por segundo. Metros por segundo. Então, a nossa resposta é a terceira opção daqui, da lista. Próxima questão. Quando um corpo está em movimento uniforme com velocidade v, qual a expressão matemática que nos permite calcular a distância que ele percorre após um tempo t? Então, olha só. A velocidade dele é constante, tá? Porque o movimento é uniforme, e ele quer calcular a distância. Suponha, para a gente entender o que está acontecendo, vamos supor um móvel a 20 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo ele vai percorrer 20 metros. Então, se eu quiser saber quanto ele se deslocou, eu vou pegar a velocidade dele, que é de 20, e multiplicar por quantos segundos ele levou percorrendo. Então, se ele percorrer 5 segundos, eu vou fazer 20 vezes 5. Ora, mas quem é 20? 20 é a velocidade. Quem é o 5? 5 é o tempo. Então, para saber o deslocamento, a gente multiplica a velocidade pelo tempo. Como isso daqui é uma multiplicação, eu posso dizer também que isso é t vezes v, o tempo vezes a velocidade. A multiplicação é comutativa. Isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Então, observe que a nossa resposta aqui, nós temos duas respostas parecidas, mas, na verdade, são diferentes. Porque quando você olha para cá, você tem TV do outro lado da igualdade. A TV tem aqui também TV. Mas do lado esquerdo, aqui não tem o D. Aqui está o V. Essa expressão aqui, na verdade, ela só é verdade quando t é igual a 1. Para qualquer outro valor de t, isso aqui é falso. Tá? Então, pelo que nós estamos vendo aqui, a distância, o deslocamento, é a velocidade multiplicada pelo tempo. Resposta item 3. Próxima questão. A velocidade de 200 metros por minuto equivale à velocidade de... Então, nós temos aqui metros, isso aqui, quilômetros por K, isso aqui nem existe, né? Isso aqui está até fora da notação. Temos quilômetros por minuto, quilômetros por segundo e metros por segundo. Então, vamos ver. 200 metros por 1 minuto. Se eu quiser passar isso para metros por segundo, só para a gente confirmar, porque tem duas aqui em segundos, então eu vou passar isso para metros por segundo. 1 minuto equivale a 60 segundos, então, se eu multiplicar, como eu quero passar para segundo, eu não estou multiplicando 1 por 60, então tem que ter esse cuidado, porque quando você coloca 60 aqui, você pode achar que eu estou fazendo 1 vezes 60, 60. Não, você não está multiplicando por 60, você está escrevendo uma coisa equivalente. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, eu só estou reescrevendo isso de uma outra forma. E aí, quando a gente faz essa divisão aqui, vai dar 20 dividido por 6, porque a gente corta o zero. Isso aqui dá aproximadamente 3,33 metros por segundo.
Notem que não tem nada aqui parecido. Então, vamos tentar quilômetros por minuto. Bom, 200 metros para 1 minuto. Só preciso passar isso aqui para quilômetro. 200 metros dá 0,2 quilômetros. Isso aqui é 0,2 quilômetros por minuto. Note que 0,2 km por minuto também não tem 2 km por minuto. Então também está fora. Então observe que provavelmente teve um erro de digitação, a resposta deveria ser essa daqui, aqui deveria ser 0,2, porque nenhuma das outras bate. Então a resposta aqui é 0,2 km por minuto. Eu vou criar um outro item aqui, e aí vocês façam a correção no caderno de vocês, 0,2 km por minuto. Essa é a nossa resposta correta, que é o item 5, que foi criado agora. Última questão. A distância percorrida por um móvel que se desloca a uma velocidade constante de 62 km por hora em um período de 30 minutos é... Ele quer saber a distância percorrida. Bom, olha só. Ele está a velocidade de 62 km por hora. Isso quer dizer que a cada 1 hora ele vai percorrer 62 km. Queremos saber quanto ele vai percorrer em 30 minutos. Ora, 30 minutos é exatamente meia hora, 0,5. Então, em meia hora, ele vai percorrer metade disso aqui. Então, vai ser 62 dividido por 2, ou multiplicado por 0,5, que é a mesma coisa. Ó. Multiplicar por 0,5 e dividir por 2 é a mesma coisa. 62 dividido por 2 vai dar 31. Isso quer dizer, então, que o móvel vai percorrer 31 km. Resposta, segunda opção. Com isso, nós finalizamos a correção